Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 9 de junho, de 2026, eu gostaria de estar trazendo mais um relato, expressando alguns dados que são importantes e relevantes, como vocês já sabem, de algumas demandas que eu trago, e que tem ainda ocorrido de violência processual, devido ao fato de eu ter tido agressores que exerceram cargos de presidente da República, o político, que tentou influenciar, criar processos contra mim e contra outras pessoas que tentavam investigar ou denunciar essa rede, essa organização criminosa que trabalha com exploração sexual de pessoas, tráfico humano e ainda existe crime de tráfico de armas de guerra, devido aos tipos de aparelhos e tecnologias que eles colocam para monitorar vítimas, acompanhar ou causar algum tipo de violência psicológica e etc., dentro de outras vantagens que eles têm dentro disso. Ultimamente eu percebi que eles continuam com esse tipo de demanda, apesar de existir algum tipo de período de encerramento para processos. A conduta deles tem sido abrir um novo processo e não me notificar dos anteriores. Que eles perderam ou não, se ganharam ou se perderam, eu não sou notificado. E infelizmente essa família, Bolsonaro, onde eu tive agressores lá dentro que praticaram crimes contra mim e fizeram repercutir na mídia os vídeos sem eu poder ter acesso, criaram ações judiciais até para que esse vídeo não fosse mostrado a mim ou não tivesse acesso, dizendo que existia algum tipo de conspiração política no Brasil e etc., com meu nome e o nome de outros políticos. A rede de tráfico e exploração sexual deles é constituída em sua maior parte de policiais corruptos. Isso é uma diferença da rede de tráfico que existe na Bahia, com repercussão de outros envolvidos ou políticos, e a singularidade ou a especificidade dessa rede, da qual também eu sou vítima. E essas pessoas têm policiais corruptos, principalmente policiais federais, que agem em nome deles. Antes mesmo desses vídeos repercutirem na mídia, os vídeos de estupro, ou existir pessoas investigando na cidade do que se tratava isso, em 2020, 2021, 2022, essas pessoas já estavam vindo de outros estados, como Rio de Janeiro, para Alagoinhas. Porém, eles não se pronunciavam como policiais e nem estavam numa investigação oficial, com protocolo formal, nada disso. Eles são pessoas criminosas, membros de uma rede de tráfico e exploração sexual de uma organização criminosa que possui registro em sua carteira de trabalho como policial federal. Isso dá amplas vantagens a eles, por abuso de poder do cargo, também como dá vantagens ao traficante da quadrilha, ao principal, aos membros da família que recebem, financiam ou viabilizam, algum tipo de venda, troca ou lucro com essas pessoas que eles traficam, porque esses estão na execução, na linha de frente. Se der algum problema, o policial abafa. Se a garota, o rapaz, a criança tentar denunciar, eles dizem que vão encaminhar a denúncia à frente. E quando for mais lá para frente, que não tiver ninguém olhando, arquiva ou diz que essa criança ou garoto era louco ou deficiente, que tem algum familiar responsável, para a denúncia não ir à frente. Existem várias vantagens dessa rede ser constituída por policiais federais corruptos. E não é à toa que eu tenho sofrido esse tipo de perseguição, esse tipo de violência processual, essa investigação totalmente manipulada para criar dados distorcidos contra mim e contra políticos no Brasil e contra pessoas que fizeram denúncia ou tentaram investigar essa organização criminosa em Alagoinhas, sendo políticas ou não, sendo pessoas comuns da sociedade ou não. Eu preciso informar isso aqui porque a gente precisa ter muita cautela e cuidado e compartilhar dados. Estamos lutando
enfrentando uma quadrilha perigosa que infelizmente ocupa cargos públicos, seja enquanto políticos, sejam cargos na área da segurança pública enquanto policiais federais corruptos, seja como pessoas representantes da área do judiciário. Fica claro aqui, gente, que a gente precisa compartilhar informação, ser notificado dos processos e lutar juntos, e tornar os dados cada vez mais transparentes e claros possíveis, porque esses policiais corruptos, eles não trabalham em favor do Brasil, eles não trabalham em favor do órgão, da instituição da Polícia Federal. É como se fosse um grupo de corruptos, né? De investigadores particulares de uma família específica do Brasil, que comete crime, mas não quer abrir processo em nome deles. Quem abre é a polícia. Quem faz a investigação são os policiais corruptos, dizendo que está, né, representando a Polícia Federal ou a investigação federal. Por isso que eles conseguem interferir nas ações da gente do cotidiano com mais facilidade, inviabilizar e prejudicar nossos direitos, nossos bens, nossa rotina, nossas ações. Não achem que é à toa quando vocês veem essa classificação do PCC, por exemplo, de facções do Brasil como terroristas. Nada disso é à toa. Infelizmente, gente, eu venho fazer uma denúncia séria. Quem está processando a mim, quem está processando políticos no Brasil, investigando, acusando falsamente até em outros países, não é especificamente apenas a família Bolsonaro. Principalmente as investigações e as acusações interferências são feitas por policiais federais corruptos. É quem vai lá para fora pedir para que o plano de ação do presidente de um país seja negado para que outro seja aceito, de um político menor que eles querem favorecer. Por isso que eu digo, é como se eles não fossem policiais federais que trabalham em favor do Brasil, da sua pátria, do seu país ou da instituição deles. Parece que são investigadores particulares, criminosos que trabalham para uma família específica. Ou seja, a família Bolsonaro não quer abrir processo em nome deles, aí quem abre é esses policiais corruptos. É a polícia que faz isso, é gente do judiciário que é corrupto que faz isso, que ganha deles ou quer favorecer em algo. Por isso que a movimentação de processos no exterior que ocorreu anteriormente, que eles já perderam de conspiração política, envolveu a participação da Polícia Federal. A gente foi acusado, incriminado falsamente por policiais federais corruptos que faziam parte de uma rede de tráfico e exploração sexual, o que os Estados Unidos não sabiam. Esses mesmos policiais vão escondido para outro país dizer que o presidente daqui vai ser preso, que é suspeito de algo, que em breve vai estar ocorrendo isso, que precisa de cooperação ou de interferência ou de ajuda de outro país. E o outro país não se nega no sentido de que seria um órgão de credibilidade, né? Polícia Federal, da segurança pública, de legitimar aquela fala ou trazer algum tipo de seguridade, sem saber que se trata de bandidos que infelizmente estão registrados como polícia. Mas na mídia não divulgam que foi a Polícia Federal que foi lá pedir pro plano, porque é muito estranho. Vamos para cá, falar a verdade. Você acha que o presidente de um outro país, uma potência como os Estados Unidos, iria deixar de considerar um plano de ação entregue pelo presidente do Brasil, que é o responsável, o gestor principal, vamos dizer assim, por políticas públicas no Brasil e a execução delas, para ouvir um político menor? Para desconsiderar esse planejamento, esses dados, resultados, análise e planejamento de ações, para escutar depois um político menor que não é o gestor do Brasil e que tem um histórico até um pouco negativo em sua família de ações voltadas para esse tipo de coisa. Um político ridículo, né? Vamos dizer assim, está tentando sair candidato à presidência da República, que vai fazer um plano de ações voltado à segurança pública e, na verdade, tem até foto deles que vazou na internet segurando uma arma na mão. Um bolo de aniversário com a arma na mão.
Essa pessoa se acha capaz no direito de representar até um país como presidente e dizer que vai fazer um plano de ações para considerar certas facções no Brasil como terroristas. Gente, eu não estou aqui para defender facção, dizer que é boa ou ruim. A gente sabe que medidas têm que ser tomadas, mas eu quero que vocês percebam a manipulação que tem por trás dessas medidas. No Brasil existem políticas públicas de segurança e de enfrentamento, mas existem grupos de criminosos que estão tentando mobilizar até ações e interferências de outro país aqui para prejudicar políticos e a mim, porque eles já perderam em processo e a própria polícia não pode prender se não for autorizado, se não apresentar provas cabíveis. Então, o que é que eles estão tentando fazer? Para criar uma nova situação de golpe antes das eleições ocorrerem ou durante o processo de eleição. Essas pessoas estão tentando classificar essas facções brasileiras como terroristas, porque futuramente eles pretendem acusar até certos candidatos à presidência da República ou o presidente atual de fazer parte dessa facção. Acusar a mim, acusar outros que denunciaram eles ou ganharam no processo. Por isso que eles estão com essa mobilização, porque eles não podem prender, já perderam em processo antes, as provas não foram cabíveis nem direitas, vamos dizer assim, corroboradas da forma que se deveriam, foram todas refutadas. Nem direito, autorização para prender a mim ou alguns políticos que eles incriminaram, eles não têm. Desde o período de que aquele Jair Messias Bolsonaro era presidente e tinha o Alexandre Ramagem fazendo parte da Polícia Federal, que eles mobilizavam a Polícia Federal para prejudicar todo cidadão ou político que eles vissem como obstáculo para a família Bolsonaro. Isso é claro, isso é nítido. No período de eleições que eles disseram que sofreram golpes, né? Vocês viram a repercussão na TV? Qualquer um de um país consegue acessar esses dados ou no YouTube ou por meio de algum vídeo que esteja no Google, mostrando a interferência de policiais federais em estrada para evitar que eleitores chegassem na urna eletrônica a tempo para votar em determinados locais do Brasil. Vocês têm ideia do que é abuso do poder, do cargo que tem, a violência que isso gera? Golpe contra o Estado Democrático de Direito? Com certeza. Golpe até sobre os cidadãos brasileiros, tentando evitar que essas pessoas exerçam seu direito a votar, a escolher quem vai ser o seu representante. Esses dados existem, não sou eu, Tailã, que estou inventando. Tem vários arquivos, né, em jornais, entrevistas e vídeos que falam de como principalmente a região do Nordeste teve interferência em alguns estados ou regiões de policiais federais do Brasil, onde eles iam dificultar o deslocamento das pessoas na estrada para que eles não chegassem a tempo de votarem na urna, porque eles queriam que o chefe deles de quadrilha ganhasse, o Bolsonaro. Eles estudaram até, acho que por base de eleições anteriores, qual era os estados e regiões que o partido opositor deles ganhava mais voto, onde tinha mais eleitores, e colocaram policiais federais estrategicamente, né, nas estradas, nas rodovias lá, para poder atrapalhar o deslocamento dessas pessoas até a urna. Isso tem prova documental e vídeo. Só para vocês terem uma ideia do risco que a gente corre quando um traficante de pessoas, um criminoso, um explorador sexual, alguém que já cometeu crime, de forma expressa, clara e transparente perante a mídia, ocupa um cargo público, principalmente como representante de pessoas, político. Diz que eles representam pessoas, o direito de pessoas, lutam por pessoas. Entende? E a manipulação dos órgãos de justiça, a interferência sobre os órgãos de segurança que esse tipo de pessoa consegue viabilizar.
Quando os vídeos de estupro, né, vieram à tona, o povo em Alagoinhas fazia denúncia, tinha políticos ou governadores ou pessoas que sabiam do caso, descobriam que tinha algum crime ocorrendo, alguma coisa de errado, fazia denúncia, acionava a polícia, eles perceberam que tinha que fazer uma denúncia antes. Esses policiais corruptos que já estavam aqui cometendo crime para eles, tentaram dizer, né, que estavam num caso, que estavam infiltrados investigando pessoas em prefeitura, em órgãos públicos, projetos, etc. Né? Mentira. Isso era eles aqui em Alagoinhas há muito tempo, desde 2016, 2017, 2018, que tinha policiais federais corruptos do Rio de Janeiro ou de outro estado, trabalhando para Jair Messias Bolsonaro e seus filhos. E, inclusive, tem processos contra mim, pelo visto, no Rio de Janeiro, que eu não sou notificado premeditadamente porque eles querem ganhar algum tipo de causa para eu não ter meu direito de defesa garantido, nem prestar informações ou responder. Essas pessoas me processam, né, dizendo, alegando que eu seria deficiente com algum parente ou familiar que eles conseguem agora atualmente espancar e levar junto, tentando dizer que vai comprovar o que fez delação para a polícia que vai ajudar nas investigações. Na verdade, todo o processo investigativo ou jurídico é mobilizado por policiais federais corruptos e a família Bolsonaro, mas só que na hora de falar para alguém, expressar, demonstrar ação para o pessoal da cidade, dizer oh, não pode fazer isso, aquilo, tem tal processo, eles dizem que é em nome da familiar ou da mãe, né, ou de algum outro familiar, tia, prima, primo, que seja responsável, ou tio. Eles se escondem por trás da família, né, por algum membro que eles tentam dizer que é o autor do processo, que figura tudo, coordena ou media, mas na verdade é um caso que eles estão montando e lá nos Estados Unidos eles informam que é um caso montado pela Polícia Federal, que eles estão infiltrados. Infelizmente, porque a gente ainda sofre, né, vamos dizer assim, vestígios, ainda tem resquícios, vestígios de uma má gestão de um presidente anterior que era criminoso e que encabeçou policiais federais corruptos que ainda estão dentro do órgão, não saíram que nem o Alexandre Ramagem, que percebeu que mentiu muito, né, que ia dar problema aquilo tudo, e se saiu daquilo e foi virar até político. Infelizmente tem gente em cargos hierárquicos da Polícia Federal, né, da PF, em cargos de comando, diretoria, etc., que está acusando políticos novamente, que ajuda esses policiais corruptos e faz parte do esquema do Jair, como se fosse um investigador particular. Não é um defensor protetor da própria nação ou da instituição da PF. E por isso que volta e meia abrem processo contra nós, perdem processo e não me notificam. Abrem processos contra cantores, famosos, políticos, pessoas comuns, dizendo que tinha conspiração política, dizendo que tinha tal e tal coisa, que as pessoas estão sendo acusadas ou suspeitas disso, perdem processo e não notificam. Teve algum processo que perdeu agora recentemente ou que está ocorrendo que eles deviam notificar, não me notificaram. Eu vim até deixar isso aqui claro para vocês, né? Não sei qual foi o jurista que participou disso, que ouviu deles, que eu não compareci porque eu não quis, ou porque eu fui notificado e não quis vir, ou que estava em surto ou não me acharam. Mentira. Eu tô até de férias, tenho 30 dias dentro do mês. Nunca me notificaram, nunca me entregaram carta. Nos e-mails que eu uso atualmente não chegou nenhum tipo de notificação. Eu mesmo já recebi cartas aqui no meu endereço, né? Tô com um até para comprovar da Acnur, que eu sou às vezes doador, posso doar, uma instituição que é da ONU para refugiados, que a gente pode colaborar com algum valor, não. Até aqui no da ONU consegue me entregar carta ou panfletinho. Órgãos de outros países conseguem achar meu endereço. Menos os policiais corruptos, as pessoas que movem processo contra mim, não conseguem achar para entregar uma intimação ou uma carta. Compreendem a mentira, não conseguem lugar,
não conseguem mandar um e-mail, não conseguem ver a pessoa. Eu estaria supostamente fugido em surto. Buscam até espancar minha mulher em outro país ou violentar para que ela faça uma delação falsa ou ela não fique comigo, eu não vá para lá. Se eu tentar viajar para Romênia ou morar com ela, eles dizem que eu estaria fugindo, que eu estaria ofertando risco de fuga ou ela a mesma coisa. É isso que a gente está sujeito.